Nesse vídeo agora eu vou explicar de maneira muito mais aprofundada o que é o argumento do quarto chinês. Bora lá? Mas antes, eu preciso explicar um pouquinho, ou melhor, até retomar o nosso debate sobre IA forte e IA fraca. A nossa, também conhecida como AGI, e a nossa IA estreita. De maneira muito resumida, a IA forte defende que é quando a inteligência artificial, as máquinas podem ter consciência e compreensão real. Existe um debate. Será que de fato as máquinas podem ter consciência? Compreensão? É uma pergunta. Já a IA fraca são aquelas IAs que as que a gente conhece hoje. São as IAs que elas são muito boas em uma tarefa, elas são especialistas. O máximo que a inteligência poderia fazer é apenas simular a compreensão. Então eu deixo vocês com esse debate. Será que é possível realmente uma máquina ter compreensão ou não? E aí temos um problema, uma questão filosófica. O que é compreensão, afinal de contas? E como que a gente poderia avaliar se um sistema de fato entende ou ele está apenas simulando? Uma pergunta muito válida. E aí teremos o nosso dilema da consciência. Realmente há compreensão ou é algo simplesmente sintático? É semântico ou é sintático? Vou entender essa pergunta daqui a pouco. Chegamos agora no nosso momento do quarto chinês, que foi um experimento proposto por John Searle. Pensa numa pessoa que está trancada dentro de um quarto. Essa pessoa só tem compreensão da própria língua e ela não compreende nada, absolutamente nada de chinês. Mas ela recebe um manual, que é um livrozinho com todas as regras para ela manipular todos os símbolos chinês. E tem instruções realmente detalhadas para responder todas as perguntas. Alguém que entende chinês envia perguntas para dentro do quarto. E a pessoa que está dentro do quarto escuro, o quarto ali trancado, ela recebe. Ela pega, segue o manual, pega os símbolos de acordo com o manual e ela gera uma resposta. Aí ela devolve a resposta em chinês. Nesse caso, eu faço uma pergunta. Para a pessoa que está recebendo, parece que a outra pessoa sabe chinês, mas a pessoa não sabe chinês. E aí, como que a gente responde a isso, a esse dilema? Para entender um pouquinho mais a respeito desse manual de instruções, no manual de instruções tem regras sintáticas, ou seja, tem todas as instruções precisas sobre a manipulação dos símbolos. Indica como que eu vou combinar os caracteres chineses ali seguindo um exato padrão. Tem a questão dos métodos, algoritmos, né? Apresenta métodos para identificar padrões nas perguntas e oferece as fórmulas para gerar respostas apropriadas. E temos a tabela de correspondência, relaciona um conjunto de símbolos com outros, permite transformar perguntas em respostas sem conhecer o significado. Estabelece procedimentos, né? Estabelece sequência de ações para cada tipo de entrada. Possibilita respostas variadas conforme o contexto formal. Agora você está entendendo aonde a gente quer chegar? Será que a inteligência artificial, pelo menos a IA fraca, ela faz exatamente isso? Ela é exatamente esse quarto chinês. Quem está de fora vê a resposta fluente em chinês, então ela está vendo o resultado. Além disso, parecendo ter uma comunicação aparente. O diálogo parece natural e compreensivo. A pessoa, uma pergunta, uma conversa, tem a interação e tem a resposta. Nesse caso, a gente até pode dizer, não tem nem como dizer que é uma máquina, né? Porque nesse caso, o teste de Turing estaria aprovado. Por quê? Para cada resposta, pergunta vai ter uma resposta, parecendo que está conversando exatamente com outro ser humano. E aí eu preciso explicar um outro conceito aqui que eu tinha citado lá atrás, que é a questão da sintaxe e da semântica. A sintaxe tem a ver com a parte formal da língua. Então são as regras. A estrutura gramatical não tem a ver com a semântica, o conteúdo. Já a semântica é o significado autêntico, o significado real. É compreender o conteúdo e as implicações disso, experiência prévia, com a própria intencionalidade. Os humanos é basicamente isso. Humanos são uma fábrica de contexto, relações, comunicação humana, uma fábrica de contexto, fábrica de semântica. E aí tem uma diferença muito grande entre essa parte da sintaxe e da semântica. No caso, John Searle, ele argumenta que nenhuma quantidade de processamento sintático vai de fato produzir um entendimento, vai de fato produzir um conteúdo autêntico. Porque só o fato de manipular o símbolo, saber as regras, não gera de fato entendimento. Como no caso da pessoa lá do quarto chinês, ele estava manipulando, mas ele não sabia, nem sabia o que ele recebeu e nem sabia o que ele estava mandando de volta para outra pessoa. Então aqui a gente tem uma crítica à questão da IA forte, né? Ou seja, será que um dia teremos a IA forte? Aqui ele distingue o que é processamento diferente de compreensão, porque, ou melhor, tem essa ausência de intencionalidade, não tem intenção. Além disso, simulação também é diferente de duplicação, ou seja, simular as propriedades de uma mente não vai gerar uma mente real. O exemplo que ele dá aqui é o modelo da tempestade, não é chuva de verdade.
verdade. Então, conseguindo entender aqui, pessoal, coloque nos comentários aí, tá? Temos aqui duas premissas e uma conclusão. Ó, se a IA forte é verdadeira, então qualquer sistema que execute o programa correto entende chinês. Um programa bem construído seria suficiente para gerar compreensão. Agora, a premissa 2. Eu executo o programa corretamente no quarto chinês, mas não entendo nada. Eu sigo as instruções sem compreender o significado dos símbolos. A IA forte é falsa, porque a execução do programa não gera compreensão real, genuína. Programas não são suficientes para criar mentes. E aí a gente tem que entrar no que é intenção. O que é intenção? É um pouco filosófico, mas isso é importante para você entender todo esse debate sobre IA. Temos a primeira pessoa aqui, ó, característica fundamental da mente humana, capacidade de estados mentais se direcionarem a objetos e situações. Depois, a derivada, presente em símbolos e linguagem, significado atribuído por mentes conscientes, não inerente aos símbolos. E os computadores, sistemas artificiais, não possuem intencionalidade genuína, manipulam símbolos sem compreender seu significado. A diferença entre aparência e compreensão. Os sistemas, as inteligências artificiais, os programas, eles podem, mas eles apenas estão executando as instruções que alguém colocou para esse. Porque a compreensão verdadeira teria que ter consciência. Toda a parte de aprendizado de máquina, ela simplesmente, o processo dela é de adivinhar, ela coloca uma probabilidade com base em todo, entre aspas, conhecimento que ela tem, ou seja, aquilo que ela foi treinada. Cada palavra, ela tem uma probabilidade da próxima ser aquela palavra. Então, ela adivinha. E tem um processo estatístico, e não necessariamente é a mais provável que ela escolhe, tem muita interação, tem muita complexidade lá dentro. Então, por exemplo, você tem a seguinte frase: a menina andou. Qual é a próxima palavra? Ele vai pegar todas, trilhões e trilhões e trilhões, de toda vez que alguém escreveu na base dele, a menina andou de bicicleta, ela vai tentar adivinhar a próxima palavra. Porque temos algumas implicações aqui filosóficas sobre limites, sobre a natureza da mente, os limites tanto da IA como da computação. A gente pode um dia chegar realmente à consciência, e aí chega no nosso problema da consciência. E, Alexandre, e aquelas pessoas que tentam responder o argumento de John Searle, o que elas fazem? Ela tem uma resposta sistêmica, ou seja, o sistema como um todo compreende chinês, mesmo que as partes individuais não compreendam. A resposta do simulador, que ele também fala assim, mas olha só, tudo bem, eu entendi seu ponto, mas o cérebro também é só um processador. O cérebro é só um computador mais avançado, é um processador mais avançado. E tem a resposta do robô. Adicionar sensores e autuadores poderia conectar símbolos ao mundo real, recriar os processos dos nossos neurônios. Da mesma forma, pode gerar consciência e compreensão. Nesse argumento, que é só uma questão de tempo até chegar um momento que a simulação seja tão exata, ou seja, a simulação da máquina seja tão exata que vai chegar à nossa capacidade. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Tem algumas outras críticas também. Temos a nossa IA prática, a IA conexionista, o funcionalismo. O conexionismo aqui, na verdade, né? Na IA prática, são modelos de linguagem atuais que processam grandes volumes de texto. O conexionismo são as redes neurais artificiais que tentam simular esse processamento do cérebro. E o funcionalismo, estados mentais são definidos por suas funções, não por sua substância. Sistemas com funções idênticas teriam mentes idênticas. Depende que compreensão pode surgir da organização funcional adequada. E algumas posições aqui, a gente tem os defensores de Searle e os críticos. Os defensores, enfim, eles vão defender que a informação precisa de uma interpretação humana e argumentam que a inteligência exige um contexto, ou seja, coisas humanas. E aí ele defende, os defensores dessa tese, da questão do quarto chinês, que jamais, nunca as máquinas poderiam ter consciência verdadeira e real. Já quem critica vai falar o seguinte, que a consciência ela vai acabar vindo de processos computacionais tão sofisticados, vão chegar à AGI. Defende que a mente é como se fosse vários agentes não conscientes que fazem a mente completa. Ou seja, o processo de entendimento, cognição, vai muito além do cérebro, inclui também o ambiente. Temos aqui essas duas posições. Concluindo, em relação a esse legado do quarto chinês, temos referências filosóficas, a questão fundamental é essa pergunta, então, dá para criar mentes artificiais reais ou não? Tem esse abismo entre processamento e compreensão. Vai chegar um momento que não terá mais esse abismo? Eu queria trazer essa ideia para vocês pensarem. Eu não tenho exatamente uma ideia fechada, mas para a gente debater mesmo. Ok? A gente se vê no próximo vídeo.